Olá, tudo bem? Você já superou seus medos? Me chamo Aurélio. Neste vídeo, vamos trazer os conceitos de medos que têm impacto negativos na sua vida. Diante de uma situação de ameaça, o instinto natural dos seres humanos ou animais fica em alerta. Essa sensação emocional reativa é o famoso medo. Como poucos sabem, o medo é previamente importante para a sobrevivência dos seres, mas em alguns casos se torna um fator paralisante. No homem, geralmente, o medo é marcado pela situação que provoquem ansiedade, insegurança, porém, o medo pode ser desencadeado apenas com uma ideia agradável. No início da nossa existência, tudo parece seguro, puro aos olhos. À medida que crescemos, o medo pode nos dificultar na realização de mudanças radicais ou de se comprometer. De alguma forma ou por algum motivo, o medo passa a fazer parte da nossa vida e está presente em tudo em que fizemos. Ele assume várias facetas e nasce de qualquer canto onde vivemos. Por exemplo, temos o medo de perder um emprego, o medo do desconhecido, de ficar doente, de ser roubado, da crise econômica ou da bolsa de valores. Existem tantos medos que não caberia relatar neste vídeo, mas observamos que as principais formas de medo se encontram pelo fato que excluímos ou julgamos as pessoas sem querer conhecer. Isso define mais um sentimento de insegurança baseado na incompreensão e na falta de análise críticas sobre fatos reportados intensivamente pelos meios de comunicação. Você já se perguntou de que forma é enxergado o medo nos diferentes ciclos da vida? Na infância, como na adolescência, é vivido uma realidade diferente. O medo se materializa no choque da realidade ao se deparar com as responsabilidades adquiridas crescendo. A criança ou a adolescente, nesta idade, acredita saber de tudo e tem uma resposta para tudo. É observado uma necessidade de autoafirmação, querendo viver neste mundo inocente. Mas quando se aceita a realidade que o rodeia, ele enxerga a necessidade que é preciso trabalhar para viver e se tornar um homem. Com a maturidade, a tendência do homem é de ter medo de perder o que foi conquistado. Isso se explica pelos resquícios traumáticos da infância ou da adolescência, em que poucos bens poderiam ser adquiridos naquela época, e agora, sendo adulto, tem-se o medo de perder. A sociedade inculca intensivamente as noções de propriedade privada, de tal forma que o cidadão tem o medo de perder o prestígio, a reputação conquistada e se importa no que se diz ao seu respeito. A velhice é caracterizada pelo medo do novo, do imediato e do desconhecido, o que é visto como uma intolerância com a juventude que acaba se afastando deles. Seria interessante se reconectar com a pedagogia baseada nos valores e não tanto com os medos. Segundo Platão, os valores
e os medos andam estreitamente unidos. Ele define os valores como saber o que é preciso temer e saber o que não é preciso. Acabamos de mostrar como é enxergado o medo no ciclo da vida. Mas, como foi dito, o medo se encontra em tudo o que fizemos. Isto é, ele pode ser trasladado nos outros campos da vida. No meio competitivo ou empresarial, encontram-se dois tipos de pessoas. Uma que tem medo de perder e outra que almeja sempre ser o vitorioso. Os dois têm medo, só que a única diferença é que o vencedor faz uso de seus medos para calcular seus maiores riscos e analisar as possíveis consequências, planejando assim ações ou soluções preventivas. Desse modo, tornando o medo como aliado, fica mais fácil para ele encarar, enquanto o perdedor, incapaz de superar seus medos, fica paralisado. Essa temática é recorrente no nosso cotidiano e vem sendo cada vez mais palpável, marcando vidas coletivas e individual, modificando comportamentos sociais e hábitos mentais. O medo, como aliado, pode se tornar uma poderosa arma e tanto um grande peso na mão do ser humano. O medo não é sinal de fraqueza ou covardia, mas apenas uma reação involuntária e natural com a qual o ser humano precisa aprender a lidar ao longo da sua vida. Outro tipo de medo encontrado no meio empresarial em relação à falência de negócio com os empreendedores são a incerteza com as rendas. O retorno financeiro de uma pequena empresa ou startup pode levar um certo tempo para se estabilizar, conforme o que foi planejado. O medo de fracassar. O fracasso é geralmente associado a uma experiência ruim, mas é esquecido que ela faz parte de um processo de amadurecimento onde o mesmo é considerado como aprendizado. Isso significa que o negócio pode até não dar certo, mas o importante é superar o fracasso, não repetindo os mesmos erros. O receio de perder cliente. Uma das principais preocupações dos empreendedores é manter uma rede de contato ao cliente com a finalidade de oferecer melhor qualidade de serviço, inclusive de proporcionar a expansão dessa rede. O mercado, sendo influenciado por vários parâmetros, gera uma certa insegurança para os empreendedores. Assim, é importante fazer uma boa pesquisa de mercado, pois uma parte da sobrevivência da empresa depende da forma pela qual os clientes se comportam a respeito dos serviços. O medo de crescer. Todas as empresas têm como objetivo comum o crescimento, o que implica um planejamento maior para entender novos clientes e oferecer produtos ou serviços de qualidade. Assim, as necessidades de delegar as responsabilidades, de aumentar a equipe de trabalho, de investir na formação e nos equipamentos, sem esquecer as burocracias e os impostos mensais, geram um certo medo no empresário. O medo é acentuado simplesmente pelo fato de estar incerto sobre a capacidade de realizar os desafios
saindo da sua zona de conforto e realçando as performances da empresa. É nada fácil sair da zona de conforto, mas com um bom planejamento, os resultados ao longo prazo valem a pena. A organização fará toda a diferença. Por exemplo, se for difícil contratar mais colaboradores, seria interessante focar em novas contratações que traz logo benefícios para a empresa. Na sociedade, os empreendedores são geralmente considerados como pessoas aventureiras, que tomam risco sem hesitação. Esse perfil ligado ao imaginário coletivo não relata fielmente as pessoas que tiveram êxito em seus negócios. O risco está diretamente ligado ao grau de incerteza que envolve um projeto. Quanto maior o risco, menor são as possibilidades de sucesso. Os momentos de tomada de decisão precisam ser realizados com cuidados, obedecendo aos critérios de análise que possam reduzir os impactos caso não ocorram dentro do planejado. Em proporções maiores ou menores, todo negócio envolve correr risco inevitável. Para isso, é preciso manter o foco em todas as variáveis que envolvem um projeto, como por exemplo, o comportamento dos clientes e dos concorrentes, a estratégia de venda, os fatores econômicos e os fatores sociais. Calcular o risco antes de agir significa aprender possíveis consequências das ações antes de as colocar em práticas, o que significa, para cada ação, planejar as atitudes a serem tomadas, objetivando o resultado esperado. Mas em certas situações, as consequências podem nos levar em direção onde prejuízos são inevitáveis. É preciso identificar quanto somos suficientemente fortes em termos de recursos, capital, equipe, tempo e energia para superar os desafios na trajetória sem comprometer de forma relevante nossa vida pessoal e profissional. Como sugestão para começar a avaliação de um projeto, é preciso enumerar as melhores e possíveis situações que podem acontecer. Assim, você poderá escolher quais projetos merecem sua dedicação e quais devem ser descartadas a fim de evitar desgastes desnecessários. Existem várias maneiras de calcular os riscos e superar os medos. Anota então as ações práticas que lhe ajudarão. Conhece primeiro seus medos existentes e os que dominam você. Se autoconhecer neste sentido precisa ser aprofundado para você planejar melhor a forma de alcançar o sucesso e o superando. Faça uma lista em ordem de dominância dos medos na medida que o autoconhecimento se aprofunda. Enumere os motivos que causam esse medo em você. Quais seriam as consequências caso você se deixe levar com os medos? Por exemplo, se seu maior medo for perder a sua renda atual, qual consequência isso levará na sua vida? A procura de um novo emprego? A moradia temporária com seus pais ou familiar? Liste as consequências. Faça em seguinte uma nova lista dos benefícios do seu sucesso. Escolhe um dos medos desta lista anterior e enumere as atividades que você está deixando de praticar. Se seu maior medo for, por exemplo, de não ter uma renda fixa mensal, e por este motivo
está deixando de lado a sua vontade de abrir sua empresa? Pare e pense em tudo em que você está abrindo mão para conseguir a sua liberdade financeira, pessoal e profissional. Seja otimista e pense sempre que você é capaz de alcançar seus objetivos. Desta forma, você inicia o processo de controle sobre o medo. Acostume-se a enfrentar os pequenos medos diários. Assim, você se torne mais seguro. Não fique falando de seus medos. Fale mais do que é capaz de fazer. Isso potencializa a sua autoestima. Procure andar com pessoas vencedoras que tiveram sucesso e que dominarão seus medos. Não desista até superar seus medos mais dominantes. O medo que mais paralisa você deve ser superado e assim abrirão novas portas ao seu sucesso. Seja persistente. Estamos no final deste vídeo. Assiste novamente para fixar os conteúdos. Caso não esteja inscrito no canal, se inscreve, deixe seus likes e comente. Um forte abraço. Até a próxima.